Deus, partícula infinita universal, princípio, início, meio e fim. Bicho de pé, coça, coça, coça. Fique à vontade, o Cine Imagem está no ar. Estamos de volta com o programa Cine Imagem, agora aqui com ele, Alex Book. É seu nome, qual a origem disso, Alex? É o sobrenome da minha mãe, cara. Book? É, Book. Inclusive tinha problemas com isso, cara. Consegui mudar. Na época, né, da minha geração, era comum que se registrasse apenas o nome do pai. E a mãe ficava fora. E eu não tive pai, né, cara? Aquela coisa de separação e tal, e eu não podia assinar com o nome da minha mãe. Então eu tive que refazer para tirar uma certidão nova. Né? Agora eu sou Book. Para os cartórios, agora eu sou Book, né? Alex Book, que está aqui hoje para falar sobre o seu curta. Qual curta que você trouxe pra gente hoje? Hoje é A Fantástica Vida de Bafos, Bagos, Bagários. Calma, gente, não está xingando ninguém da sua família. É o nome do curta, um nome bem diferente para... Tem alguma história Esse nome, na verdade, foi como personagem, é um personagem que não existe, sabe? É um personagem no mundo da fantasia. Na época, eu optei por tentar escolher um nome que não existisse. Então, eu fui pesquisando até achar um nome que eu não conseguia encontrar no Google, sabe? Daí foi isso, assim, e tem uma fonética boa, eu gosto de falar bafos, bagos, bagários. Olha, diz que se você falar isso 3 vezes na frente do espelho, no banheiro, da descarga, alguma coisa ruim acontece. Então fique atento. A fantástica história de bafos, bagos, bagários. Isso aí. Eu fico pensando a pessoa agora que se interessar, quiser pesquisar na internet, a dificuldade que ela vai ter, né? Se ela escrever bafos lá com 2 Fs, que vai aparecer. Bafos. Com 2 S's ainda. 2 Fs. O bagos também tem... Não, o bagos é com G só. É um bagos meio bagos na linguagem informal tem, mas enfim, né? O programa passa para muitas pessoas em idades diversas, então não vamos nos aprofundar nesse sentido. Não. Então, bagários também. Bafos, bagos, bagários. Foi o seu primeiro curta? Não, esse foi o terceiro curta, ele é de 2012. Eu comecei em 2010, então ele foi o terceiro. Olha só, e depois desse já tem também um trabalho já fiz mais uns 2 curtas-metragens, mais uns 2 médias-metragens de documentário. E trabalhando na produções dos amigos também, né? Muito bacana. E o que a galera precisa, o que você considera interessante para a galera prestar atenção nesse curta que a gente vai exibir agora? Rapaz, é muito engraçado, né? Porque nesses anos todos as pessoas têm reagido de formas muito diversas para esse filme, porque ele abre um leque para você lê-lo a partir das suas próprias vivências, né? Ele tem uma construção intelectual bem pesada um pouco, né? Mas não chega a ser hermética de você não entender nada, sabe? Mas hermético é um convite... Hermético é fechado, né? Já é uma coisa que já está complicando aí para o telespectador que de repente... Imagina, telespectador inteligente, não subestime. Exatamente. Hermético, qualquer coisa procure no Google. Mas então ele é um... Você considera um filme cabeça? Qual que é? Cara, eu não tenho que considerar nada, né? Eu considero ele uma obra aí, ele está aí para... Né, os conceitos e os rótulos ficam para os acadêmicos, não é minha parte, não é minha praia, mas ele é uma mistura, né? Um filme experimental que viaja com ficção, com documentário e tal. Olha só, então vocês que vão assistir agora o filme, tirem essas considerações, o que vocês acharem. Fiquem aí com o filme A Fantástica História de Bafos, Bagos, Bagários. Eu sempre fui um homem simples, fui nascido em Barra Seca, criado no Centro de Ilhais e perdi tudo. Eu tô no albergue tem... acho que vai fazer um mês. Fazer um mês. Eu dormi ali embaixo ali. Estive aqui nessa praça aqui 2 anos e meio. Cheguei ao extremo mesmo de ficar dias sem tomar banho. Às vezes vê a pessoa, não pensam que aquela pessoa um dia teve uma vida melhor, que teve um passado decente. Evidentemente que uma figura estranha, as pessoas realmente estranham, né? Na vida, o dinheiro não é tudo. Vale dignidade, a hombridade, a honradez. Se for de verdade, eu nem sei o que te dizer. Se for de verdade, eu nunca vi na minha vida. Eu
Não sei como eu cheguei aqui. O homem da caverna tá voltando. Põe fogo na gente. Eles põem fogo, eles costumam matar a pessoa, dar uma facada. Meia-noite, põe fogo. Entendeu? Ah, meu corpo tá queimado. Cara, é algo meio estranho, né, cara? Isso não provém de Deus, né, cara? Na rua, eu tenho que ser um cara violento. Mesmo que eu tenha vontade de chorar, eu tenho que mostrar que eu também, se eu abaixar a cabeça, já era. Discriminação de rua. Talvez um cara pode até for até num familiar dele, sem ele saber. É o monstro que eu tô falando, pô. O cara é um chureco, mano. Ele veio lá de Jacaraí, filho. Rapaz, eu não sei não, mas alguma coisa desse mundo nosso aqui não é não. Sabe aquela situação do momento certo, na hora certa? Pois é, foi isso que aconteceu. Meu nome é como vocês imaginaram, um ser em frangalhos. Chamo bafos, bagos, bagários. Como? Bafos, bagos, bagários. Nós tínhamos essa conta para atender de um grande banco, sabe? Roteiro pronto, em cima do conceito materializando sonhos. E a produtora só selecionava atores que não encaixavam no papel. De onde eu vim? De onde eu vim? De anseios que planavam no ar. E agora ecoam perante o esquecimento. Consciências que moldaram as paredes de minha casa, os frutos de meu sustento, o adubo de minha alma, moldaram a forma de minha face e garantiram a chama de minha vontade. Eu surgi da capacidade de seus semelhantes de imaginar. Nós precisávamos de algo mais, como se diz, onírico. Sou um mito. É isso. Um ideal que um dia teve propósito. Algo que remetesse aos sonhos. Uma ficção consciente de minha existência. E foi aí que eu vi Bafos na rua. Cara, aquilo foi mágico. Ele era perfeito para o papel. Hoje nós estamos já no 7º comercial com ele. 7º ou 8º, Aninha? 7º. Cara, chego a me arrepiar. Hoje, Bafos é a cara do banco. Admiro as ondas por sempre buscarem um novo lugar na areia. Porém, ao mesmo tempo as abomino por sempre abandonarem o já conquistado. Os pilares da civilização foram erguidos por mentes que se dedicaram ao conhecimento, que desafiaram tormentas e deuses, multidões e ideais comuns. Muitos foram massacrados por seus contemporâneos, mas suas realizações se perpetuaram para o desfruto das gerações futuras. O homem nasce sem garras ou presas para garantir a sobrevivência, possuindo apenas a sua mente como único recurso, e a mesma mente é capaz de infinitas ideias, realizações, conquistas, sonhos. E assim o homem se sobressaiu. Para cada sonho, um sonhador.
para torná-lo real. Se a sua existência estivesse em risco, quais seriam os limites da sua moral? Aliás, seu executor, pareceria-lhe um absurdo. Tá aqui algumas coisas para colocar. Ou um fio de esperança. Não sei se considero um fracasso. Se assim o fosse, não seria eu o detentor de tal ruína. A descrença me levou à margem. Os ideais vagam na penumbra da incredibilidade. A falta de sentido do fim. Sinto-me só, não somente na condição de isolamento físico. Já conclamam o lugar reservado para minha carcaça. Os velhos defuntos têm que dar lugar aos novos moribundos. Sente saudade do seu mundo? Eis aí um sentimento até então indizível. Só agora, em contato com vocês, consigo definir esse nó na garganta, esse sentimento pesado. Lembra-me do cheiro do hidrômeno, seu gosto forte, único, embriagando a diversidade de meu povo. E a música peculiar que envolvia todos os corpos, grunhindo, ecoando um refrão glorioso. É a ausência de tais sensações que me remetem a essa palavra, esse sentimento intraduzível. Saudade. Não há como acreditar em algo com um riso estampado na face. Agora vocês podem entender a crise em meu mundo. Ele está deixando de existir e nós, seus fiéis habitantes, estamos sendo assassinados pela impiedosa espada da razão. Novos mitos são criados. Sinto o chamado e obediente o aceito. Agora me relego ao hermético abismo do esquecimento.
Cara, que loucura. Faz tempo que eu não vejo isso, cara. Em quanto tempo você não viu esse filme? Já tem mais de um ano. Olha só. Por aí. E agora você e todo o público viu a fantástica vida de Bafos, Bagos, Bagares. Antes de chamar o filme, eu chamei a fantástica história, a fantástica vida. Você que for procurar no Facebook, YouTube, tem na internet esse filme? Esse filme já tem na internet. Tem no YouTube, tem no Vimeo, tem com legenda em inglês. Tem legenda em inglês? Chegaram a passar ele fora do Brasil? Passou, cara. Ele passou no Festim, que é um festival itinerante da língua portuguesa, que começou em Lisboa. Ele passou em Lisboa, passou algumas cidades de Portugal. Depois foi para países de língua portuguesa. E depois você não consigo controlar mais, né, cara? E como que o filme você vai junto? Ou alguns festivais, sim. Alguns eu... Com esse, eu não sei se eu cheguei a viajar com esse filme. Fui para Minas, talvez, não lembro. Porque eu acho interessante, de repente, como que você... Aqui no estado, por exemplo, ele rodou. Você chegou a estar presente em sessões? Rodou. Não rodou muito. Na época ele passou, acho que no primeiro Cine Rua 7. Olha que doido, cara. Foi a primeira edição do Cine Rua 7 que estava começando. Tinha acabado... ia ter o festival, a gente estava finalizando o filme. Daí eu falei, o Gui, tem o Gui Castor, que é o organizador. Gui, tem esse filme aqui, cara. Você consegue encaixar? Ele, Alex, vou colocar aqui em off, né? Meio que... Sem estar na programação oficial, mas estreou lá e foi bem legal porque parte daquelas pessoas, principalmente os moradores, as pessoas que moravam nas ruas, estavam lá, né, cara? Exatamente. Que é ali no centro onde foi gravado e tal, então foi bem emocionante, bem legal. E aí, teve algum protagonista ali do filme que chegou a comentar contigo depois? Sobre, chegou, achei que esse ângulo não ficou legal, você não pegou um ângulo interessante eles meu? Ficam emocionados, né, cara? Quando eles se veem em telas, assim, eles ficam emocionados, eles ficam ninguém levantando as muletas, assim, é bem legal. E é fantástico isso, né? Você entrevista ali, o filme começa meio com um documentário, né? Parece que vai falar sobre a história dos moradores de rua ali, e você deve ter conhecido muitas histórias. Muitas histórias, cara. Aquelas pessoas têm histórias muito sofridas, né? Histórias de vida mesmo que a gente acaba absorvendo, né, cara? Enfim. Mas dali tem... Porque geralmente rola esse papo de que todo morador de rua já foi um ex-milionário, pelo menos tem esse papo que eles contam. Geralmente eles chegam contando que eu já tive muito dinheiro e agora estou aqui. Já. Teve algum... O Lademir. Acho que é o primeiro que abre o filme, era um senhor, né? Ele tinha um problema com o alcoolismo, foi parar na rua e tal. Ele falava que foi dono de cassino em Guarapari e tal. Enfim, tem aquela fantasia de você estar, né? E o interessante também, cara, porque eles não têm um contato com as pessoas, sabe? De chegar e trocar uma ideia, né? Naquela época ali, foi eu e o editor Ormando, né? Que é meu brother. A gente saiu com a câmera na mão, assim, vamos trocar ideia com os moradores de rua, assim, sem muita produção e nem nada, sabe? Só com a câmera na mão, sem luz, sem equipamento, sem nada. Com a câmera na mão, microfone, vamos lá trocar e sentar mesmo, junto com os caras no chão, sujo, foda-se, bicho. E não teve nenhuma treta de você na Rua 7 ali, né? De alguma eventualidade, equipamentos? Não, porque de repente a gente só era mais um com uma câmera, né, cara? Todo mundo gravando, chama a Gazeta, chama não sei quem, desculpa falando concorrente. Não, aqui não tem concorrência, não tem, aqui, né? Na verdade. Enfim, mas chama a TV, chama os repórteres, mas de repente a gente era só mais um, cara, com a câmera assim. Então quando a gente tava com umas câmeras que tinha uma lente objetiva, né, que você consegue gravar de longe, dar um zoom, e de repente a gente só era mais um ali, cara. Então foi uma sensação incrível, assim. Foi muito incrível pro Sidney também, né, que é o que faz o personagem. Cara, e esse ator, quem fez o Bafos, Bagos, Bagares? Rolou um processo de seleção, porque... Rolou, cara. É porque, nesse caso, o ator ele precisava de um elemento muito importante, que era o porte físico, né? Tinha que ter um cara corpulento, grandão, com queixo grande e tal. Procurou algumas pessoas até chegar no Sidney, o Sidney Spacini, que era um amigo em comum de algumas pessoas da equipe. Eu não o conhecia até então. E, vi a foto do cara, é esse cara mesmo, tá ótimo. Quando eu fui conhecer, já marquei, não, tá tudo certo. Acertamos o cachê e tudo mais. Rolou cachê? Rolou uma graninha, né, cara? Rapaz, quem diria? Quem se ferra comigo só são meus amigos, sabe? Meus amigos vai ser cachê mesmo. Mas agora a galera que é de fora, assim, que a gente contrata, tem uma graninha. Não, eu fico imaginando a alegria do cara, tipo, você procurando uma pessoa com um perfil meio esquisito, uma cara meio, sei lá o que, e você fala, esse é o cara. Mas aí, rapaz, quando ele abriu a boca pra falar, aí eu fiquei desesperado, porque ele tem uma voz muito fina. Ele é grandão, Alex, tipo Alexandre Silva. Deu puta que pariu, fudeu, o que a gente faz agora, né? Daí a gente teve que fazer uma preparação de ator nele, assim, que foi bem legal e que funcionou bem, porque você vê que a voz imprime bem, né, cara? Não é a voz dele, ele dá um ronquidão, assim. Parece um pouco um humorista, tem aqui o Bafo, mas depois se tiver um vídeo, procure o Bafo. Então, nisso aí ele tá de parabéns, ele mandou muito bem, assim, fiquei impressionado mesmo. E foi quanto tempo, assim, de gravação pra... Gravação, cara, teve alguns blocos, né, os blocos pra ir pra rua, o bloco da entrevista dele, foram uns 3 dias.
E realmente é uma figura... Quem fez aquela maquiagem ali? A maquiagem é o... Ou não vai dizer que o Sidney já era mais ou menos daquele jeito ali não teve que fazer muita coisa, não. Ele vai adorar ver isso na internet. Ele gosta muito desse trabalho, eu sei disso. A maquiagem foi o Rodrigo Aragão, cara. Eu tava começando a trabalhar com ele nessa época. O Rodrigo Aragão, que pra quem não conhece, é um dos maiores cineastas de filmes de terror do Brasil. Radicado aqui no Espírito Santo, né, em Guarapari, faz filmes de terror numa aldeia de pescadores, o Perocão, lá em Guarapari. E que hoje já é um grande amigo, assim, a gente tem desenvolvido alguns trabalhos juntos. E porque realmente ficou uma coisa assustadora, mas ali no Centro de Vitória você também já vê muita coisa diferente. Mas realmente ali, e dá pra ver no vídeo, as pessoas meio assustadas, outras curiosas. As reações são diversas, né? É o Shrek de Jacaraípe, né? Isso foi ótimo, né, cara? O cara achando que era o cara lá de Jacaraípe. Ó. Pois é, e teve algum problema com isso? Tipo, sei lá, de chegar a polícia ou de alguém querer tretar com ele? Não teve problema nesse sentido, não. O problema mais era as pessoas que queriam tocar, né? Ficavam tocando e tal. Então teve pessoas que tocavam assim na maquiagem e achavam que era pele mesmo. Nossa, é pele, sai correndo, sabe? Mas no mais foi bem tranquilo. Entendi. Alex, seguinte, meu diretor acaba de informar que temos apenas mais 3 minutos de entrevista. E aí chega a hora daquele momento, que é um quadro muito original que a gente criou aqui, que é o quadro Imitando Marília Gabriela. Para a pessoa que viu você até agora, que se interessou, que quer te conhecer um pouco mais, para saber do que você gosta, as preferências. Então vamos lá. Você vai fazer isso comigo mesmo? Com certeza, aquele momento, bate bola, eu pergunto, você responde o que vier na sua cabeça. Beleza? Tá bom. Se eu falar palavrão, a culpa é sua. Já rolaram alguns 3 que o diretor vai fazer um pi, tá tranquilo. Então vamos lá. Um diretor. Diretor, Gaspar Noé. Gaspar Noé, procure no Google se você não conhece. Um filme. Um filme é A Comédia de Deus, um filme português, bom pra caramba. Qual que é a pegada dele? Procurem. Procurem João César Monteiro. A Comédia de Deus. Todas as idades? Não. Então não procure, se você for menor de 18 anos, não procure esse filme, tá? Uma cor. Verde. Verão ou primavera? Inverno. Eu gosto assim, as opções eram 2. E salada mista ou suco de abacaxi? Pô, suco de abacaxi é legal, eu gosto. Suco de abacaxi. Tá isso. Então é o seguinte, Alex, você quer deixar algum contato, algum e-mail, telefone pra galera conhecer mais sobre você? Você tem Facebook, Alex? Tem lá, cara, tem lá Facebook, Alexander Book, S-Book, tem a Finord também, que é a produtora que eu trabalho hoje, que Você tem um lance com nomes difíceis, né? Tipo, além do Bafos, a Finord é a mesma coisa, a Finord também. E Alexander Book, eu não sei se vai ser tão fácil de localizar. É BUCK, é facinho, não tem erro não. BUCK. Então é isso aí. Nesse momento, então, estamos aqui passando nossos créditos. Você quer mandar um recado para alguém, mandar um agradecimento? Pô, queria agradecer a todos que participaram da Fantástica Vida de Bafos, Bagos, Bagários. Tem pessoas que eu já não vejo há algum tempo. Eu gostaria de agradecê-las por terem acreditado nessa ideia naquela época, nas condições pode citar tão... nominalmente, que esse momento dos créditos é um momento de agradecer. Mas são tantas pessoas ali, cara, que eu fico com medo de esquecer alguma. Mas eu agradeço a equipe principal na época, que era o Ormando, a Joanes, o Caio, o Marcelo, a Sâmia, a Roberto. Tem uma galera toda, o Magno. É isso. Então aproveito também para agradecer aqui o Cine Jardins, que oportunizou o acontecimento desse programa aqui, né, passando aí que aconteçam mais 666 programas. Olha só, o número cabalístico até, inclusive. Então vamos lá, até a semana que vem com mais um Cine Imagem. Se você curtiu, pode adicionar a página no Facebook, que é Cine Imagem, programa Cine Imagem. Até semana que vem, se tiver alguma sugestão também pode mandar pra gente. Valeu, abraço.